Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Mauri. Bom dia, Como é que Eleni. tá? Seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bom? Obrigada. Tudo ótimo. Vamos estudar, né? Sentindo falta da Rita, né? Mas vamos nessa. Estamos Da aí sentindo Rita, do falta da Carlos. Rita, do Carlos, O Carlos passou um recado agora há pouco que não vai poder estar conosco, mas é uma alegria muito grande a gente estar aqui à sombra dessa estação maravilhosa, né? Uma coisa muito bonita, um trabalho de retaguarda que nos é dado aqui para poder fazer essa difusão, para expandir essa pequena onda, como diz Kardec lá no seu que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, onde ele sugere que a doutrina seja propagada em pequenas ondinhas, né, que vão se conectando e assim tomando conta aonde ela é recebida. É uma alegria receber a Leni, né, quem estou tendo a alegria de conhecer agora, e vamos aí conhecer aqui enquanto trabalhamos juntos, mas já vi coisa sua e estava aí curioso para fazer dessa oportunidade uma oportunidade positiva. Que bom, Mauri. Obrigada. Eu também tenho muito prazer em estar aqui, né? Atendendo aí a solicitação e trabalhando, né? Sabe como é que é, né? Como se fala, né? O soldado no quartel precisa trabalhar, senão ele vai ficar inútil, não adianta de nada, né? Então, como fala o senhor André Luiz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Então, vamos nessa, né? Eu espero estar pronta para atender. E se eu não estiver pronta, que, por favor, a espiritualidade me retire do trabalho, porque
Macular a doutrina espírita, eu não quero, não. Né? Eu Ela é não tão quero boa, macular né? essa doutrina. Nossa, ela é tão pura, né? Ô, Leni, Oi. deixa eu falar. Aqui está errado. O Evangelho, né, capítulo, né, item 12, não, é item 11, é no prefácio, tá? Ah, é o E prefácio, só, tá bom. é só, é só o primeiro e o segundo parágrafo, não precisa ler tudinho, não, Ah, tá bom? tá bom, é porque é tão rico o prefácio, né? Então tá, vamos dar início? É. Vamos embora. Vamos? Então vamos lá, Vamos embora. prefácio, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, prece por si mesmo, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. É o prefácio, item 8, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. E nos fala o senhor Allan Kardec assim: todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nosso nascimento e que nos tomou sob sua proteção. Ele cumpre conosco a missão de um pai junto ao seu filho, ou seja, de nos conduzir no caminho do bem, do progresso, por entre as provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos aos seus cuidados e sofre quando fracassamos. Seu nome pouco importa, porque ele pode ter um nome que não é conhecido na Terra. Então, nós o invocamos como nosso anjo guardião, nosso bom anjo. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer, pelo qual sintamos mais simpatia. Isso é bom, né, gente? A gente saber que tem alguém por nós. A Mauri faz a prece da gente, por favor. Posso fazer. Nosso preceito. Vamos lá. Mestre amado, que seja de bênçãos essa maravilhosa manhã, que possamos estar envolvidos numa atmosfera de busca, de compreensão, e que todos aqueles que nos rodeiam, aqueles com quem ombreamos a existência, agora aqui estendido pela capacidade de propagação da Web Rádio Estação da Luz, que possamos fazer desses instantes profícuos e que possamos colher, ao final dessa jornada, o bem-estar que a compreensão traz. Permita-nos, Mestre, a boa inspiração, a inspiração que nos faça aproximar do teu reino de bênçãos. Que assim seja. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Então, estamos aqui mais um dia, né, dando continuidade ao livro dos Mensageiros. Estamos entrando, já estamos bem na metade, né, do capítulo 5. O título é Preparando a Mediunidade, né? É um capítulo onde André Luiz está reunido junto com Vicente, com Aniceto, lá para ouvir o Telésforo fazer a palestra, né? Imagina a gente sempre fica imaginando a gente assistindo uma palestra dessa, né? Você pensou? A gente, se aqui a gente já treme, imagina lá. Sonho, olha, é meu sonho. Eu fico assim pensando como não, eu não vai gostaria sonhando. de assistir. Eu sonho. Eu queria assistir uma palestra. Tem pessoas que eu escolho, tá, gente? Eu queria assistir uma palestra da dona Amélia Rodrigues, da senhora Amélia Rodrigues, eu queria assistir. Eu queria assistir uma palestra do senhor Baltazar, eu queria assistir. Porque a gente tem os preferidos do nosso coração, né? Queria assistir uma palestra do senhor Altivo Panfiro num plano espiritual e queria assistir uma palestra... Ai, meu Deus, tem outro querido também. Do senhor Humberto de Campos. Porque eles... eu queria assistir a palestra, porque assim falando, meu Deus, será que deve ser uma fila enorme, né? Então, para a gente conseguir uma vaguinha, uma palestra desses deve ser
complicado, mas a gente vai vibrando, né? Vamos, né, mentalizando, vai que, né? Vamos conectando É, as ondinhas, vamos né? lá. De passo em passo, a gente chega lá. Vamos É. lá, Então, vamos lá. então a Próximo. leitura estava aqui assim, ó, nesse pedaço. As transições essenciais da existência da Terra, não é isso? Encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. Isso é o Telésforo falando, tá? A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis dentro das quais funciona e se movimenta. Isto é uma fatalidade evolutiva. Achei interessante isso, né, ô Maurício? Essa frase dele, né? Uma Aí, fatalidade evolutiva. Quer dizer que é fatal a gente entrar em contato com o mundo espiritual, né? Não vai ter escapatória, né? Vai ter. Pode falar, gente. exatamente. E Essa frase aí chama muito atenção e veja que para a gente ser contemplado com um mínimo de avanço na nossa compreensão, a gente tem que ouvir Telésforo por enquanto e irmos aí vibrando com essas mensagens maravilhosas. Então, É. essa forma o, que o Telésforo nos traz, essa, esse senso de posicionamento com relação à necessidade humana e o que vem acontecendo de fato, é que Uhum. torna cada vez mais a miúde essa inter-relação do mundo espiritual com o mundo material, como condição natural da evolução. A gente recebe constantemente os eflúvios da espiritualidade, mas estivemos durante milênios, né, durante toda a existência, desde que existe alma na Terra, a gente foi se aproximando dessa condição espiritualista, ou fomos nos desgarrando da matéria e propiciando esse contato cada vez mais a miúde. Então, esse fatalismo de evolução a que ele se refere é que são coisas assim corriqueiras que passarão a ser cada vez mais. Hoje, por exemplo, é muito fácil de a gente fazer despertar em algumas pessoas, né, esse sentimento de que existe essa inter-relação bem constante, né? Quantas vezes a gente foi dormir com um problema insolúvel e acordou com ele todinho pronto na mão, né, Leni? Então, é, a gente percebe que esse presente constante da espiritualidade, presente em nossos dias, é uma coisa natural, né? A gente é que não tem permitido que isso ocorra de forma mais intensa. A gente ainda tem medo, a gente corre dos arrepios, daquelas sensações estranhas no corpo, enfim, a gente não está preparado para essa compreensão. Ela mais assusta, mais afasta do que ilumina, a não ser quando estamos no ambiente espírita. E olha, vou falar uma É. coisa para vocês. Hoje no Evangelho, estava lendo a introdução lá, o resumo, né? O resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E lá no item 2, olha só o que Sócrates traz para a gente. A alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para estudar qualquer assunto. Tem vertigens como se estivesse ébria, porque ela se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal, e sendo da mesma natureza, aí permanece ligada tanto tempo quanto possa. Então, findam as suas perturbações, porque ela está unida ao que é imutável. E esse estado da alma é o que se chama sabedoria. Agora, observamos o que o nosso querido amigo fala. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente
distraídos das realidades eternas. O que isso quer dizer? Que os homens esquecem-se do que são quando estão reencarnados, porque a natureza dele é a natureza divina. Então, quando a gente está reencarnado, a gente esquece da nossa verdadeira essência, que é o divino, que é Deus. Então, a gente se liga às coisas mutáveis da vida material e a gente se perturba com isso, né? Aí ele fala que a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com expressões invisíveis. O que é? É necessário que a gente se ligue à espiritualidade, porque é a nossa verdadeira essência. É de lá que a gente vai tirar o que é necessário para que a gente possa se manter com segurança. E isso é sabedoria, como nos fala Sócrates. Grandioso, grandioso. Estamos aí diante de um novo normal, logo, logo, né? Isso. É isso mesmo. E vamos aproveitar, então, já para dar bom dia para as nossas amigas que estão aí junto conosco. Ó, Sônia Veloso, Olga Feitosa, Silene, Roseli, Elizabeth. Bom dia, meninas. Bom dia para vocês. Uma boa semana, né? Uma semana que a gente tem que estar com o nosso lado bem ligado, né? Que é uma semana muito importante para todos nós. Quando a gente chegar aqui na próxima semana, o país terá sofrido uma grande transformação. E para que essa transformação ocorra da melhor forma, a gente tem que estar com esse canal aí ligado com a espiritualidade, para que ela nos ajude, nos oriente, né? Para que a gente continue deixando que o nosso país seja a pátria do evangelho, gente. Isso é muito importante. A gente tem que pensar nesse sentido, a pátria do evangelho, né? Então, a gente aqui, ó, isso também passa, tá, gente? Nós somos imortais, isso também vai passar um dia. É só a gente ficar ligado aqui no Rádio Estação da Luz, que está tudo certo. Mas antes de passar, vamos nos preparar para passar da melhor forma, né? Vamos confiar em Deus, focando sempre no Mestre Jesus, né? Não esquecendo jamais do nosso querido Mestre. Vamos focar em Jesus. Então, vamos lá, vou continuar aqui com a minha linda voz fazendo a leitura, tá? Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Olha, todavia, contra a extensão de nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente neste particular grande número de forças do próprio espiritualismo. Olha aí convém a gente explicar agora um pouquinho essa diferença entre espiritismo e espiritualismo, que muita gente ainda confunde, né? Ainda acha que é a mesma coisa, espiritualismo, espiritismo. Não, todo espírita é espiritualista, não é isso? Porém, nem todo espiritualista é espírita, né? O espiritualista é aquele que acredita numa vida, uma continuação da vida após a perda do corpo, né? Ou seja, a vida após a morte, né? Mas nem todo, mas para ser espiritualista não precisa ser espírita, né? É isso, gente. A Mauri, filósofo, o grande filósofo Mauri. Todas as pessoas que acreditam em alguma coisa além do que os olhos mostram é uma pessoa que está espiritualizada, né? Ela está nesse caminho. Agora, nem todo espiritualizado, pessoas que acreditam que existe algo além do que os olhos mostram, é espírita. Nós, além de sermos espiritualistas, acreditamos que a gente está nesse vai e vem das encarnações, né? E que nós acreditamos na pluralidade dos mundos habitados. Então, isso está ali na essência do que difere um espírita de um espiritualista tão somente. Exatamente. Leli, quer falar, Leli? Não, é exatamente. Leli, quer falar algo? Opa, eu estou falando, não, está me ouvindo? Estou te ouvindo. E essa incompreensão
faz com que a gente tome decisões, não é? Essa incompreensão a respeito do ser que somos faz com que a gente tome decisões equivocadas, não é? Então, quando ele fala que desejamos e necessitamos auxiliar a criatura, o que eles estão falando? Olha, gente, porque tem pessoas, vou abrir um parênteses, tem pessoas que falam assim, mas os espíritos não se comunicam comigo, nunca vi espírito, nunca falei com espírito. Gente, o que são as mensagens e os livros através de médiuns? Não são espíritos falando conosco? Não é verdade? Precisa de um espírito se materializar na nossa frente para a gente ver o quanto eles estão falando diretamente conosco através das mensagens, através dos livros, da mediunidade de espíritos como o senhor Francisco de Assis, o senhor Divaldo Pereira Franco. Não são espíritos falando conosco? Então, a nossa incompreensão, mas eu nunca vi. Como nunca viu? Sabe, são pensamentos assim que a gente fala assim, gente, interessante. Leni, o pessoal esquece que Jesus, depois de crucificado, voltou e falou com os apóstolos. Exatamente. Se apresentou para 500, lembra os 500 da Galileia? Gente, não é verdade? 500, ele se apresentou ali, esses 500 estão espalhados pelo mundo, frutificando, sabe? Isso então, sem... Oi, fala, Maurício. Isso sem contar, né, Leni e Vanice, que a presença do mundo espiritual nas nossas coisas comuns, diárias, miúdas, elas estão desde aquele conselho que a Leni precisa de ouvir, mas não está dando ouvidos ao que precisa, aí alguém vai lá através da Vanice e passa o recado para a Leni. E assim a gente tem essa influência o tempo todo. Quantas vezes a gente atribui a lampejos de inteligência própria, né? Porque o ego faz com que a gente faça assim. E, na verdade... famoso lembrando o Evangelho, né? Lembrando o prefácio do Evangelho de hoje, gente. O Evangelho diz exatamente isso. Nossos amigos espirituais que cuidam de nós como pais, né? Que querem ver o nosso progresso e eles vão lutar para isso. Eu gosto, tem aquele livro da senhora Ivone do Amaral Pereira, né? Devação do Invisível, naquela parte do beletrista. No finalzinho, o doutor Bezerra de Menezes fala, olha, com a sua atitude, todos nós ganhamos. Então, a nossa escolha, né, boas, diante da proposta espiritual de cada um de nós, todos saem ganhando. O nosso guia espiritual fica feliz, nós ficamos felizes, aqueles espíritos que nos acompanham no dia a dia ficam também, ganham o aprendizado. Então, olha só, essa enorme rede, né? Essa enorme rede que, na verdade, essas correntes, né, de incompreensão vão atrapalhar. É só você se abrir para compreender, não é isso, gente? Aí ele fala aqui, né? Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente, nesse particular, grande número de forças do próprio espiritualismo. Quer dizer, se fecha para a realidade espiritual de cada um de nós, não é? É a limitação do estudo. Quando as pessoas se recusam, né? Só ficam naquele vislumbre daquele pórtico bonito que o espiritualismo suscita e não passa disso, né? Ao invés de dar sequência... De se compreender, né? De se compreender. Isso exige labor próprio. Você tem que estar se reformando do mesmo jeito que preenche os olhos e dá aquela enorme satisfação inicial, inaugura-se, num passo seguinte, um elenco muito grande de responsabilidades, né? Então, esse vislumbre, até me permitam aí, Vanice, vai conectar talvez com a resposta dessa pergunta feita pelo Jeremias Barreto, né, lá de São Paulo. Ele pergunta assim: por que tantos e tantos espíritas começam seus trabalhos dentro ou fora do centro e agora no virtual, sala de rádio e TV,
sem uma prece e a leitura do Evangelho, do guia e modelo da humanidade? Que tal a gente passar essa resposta de cara assim para a Leni e Vanice? Por que as pessoas Fala, não Leni. aplicam isso aí? Hein, Leni? Você tem uma Olha, ideia? olha, eu vou falar uma coisa. O guia e modelo da humanidade ele tem que estar sempre em nossas mentes. A gente tem sempre que iniciar, pelo menos na casa espírita, que eu sou filiada, que eu frequento, que eu sou médium, a gente nunca começa ou termina um trabalho sem nos ligarmos a Jesus e à espiritualidade superior. Qualquer trabalho que seja, é o trabalho da iniciação das atividades do centro, como um todo, o centro como um todo. No final, quando as pessoas estão fechando a porta, há uma oração. É um trabalho de estudo, qualquer que seja. Então, se alguma casa espírita está se desvinculando do centro de Jesus nesse momento, ela está equivocada. Então, tem que rever os seus conceitos e entender que, acima de tudo, quem é o mestre? Lá na questão 625 nos diz, não é? Em quem nós temos que focar? Em quem nós temos que focar? Quem é o guia e modelo da humanidade? Kardec pergunta isso. Em quem nós temos... Tudo bem, né? A gente tem... Mas quem é que trouxe exatamente a perfeição da lei de Deus para que a gente possa se basilar por ela? Jesus. Se a gente não focar em Jesus, a gente está acontecendo alguma coisa de errada, gente. Porque Jesus ele precisa ser estudado. Quando eu falo isso, é realmente estudado, refletido. Seu comportamento, suas escolhas, e a gente tem que focar nele. Se a gente ainda não sabe fazer isso, se a gente ainda está fazendo escolhas contraditórias às escolhas de Jesus, o problema não é de Jesus, o problema é nosso. Sabe? Então, quando a gente vê, ele fala aqui, sem uma leitura, né? Sem uma leitura, sem uma prece, sem a leitura do Evangelho e o modelo da humanidade. E aí? Como é essa casa? Vai ficar à mercê de quem? Né? A primeira coisa. Porque quando a gente chama Jesus para perto de nós, ele mesmo falou, quando uma ou mais pessoas se reunirem em meu nome, ali eu estaria presente. Né? Não é isso, gente? Ou duas ou mais pessoas se reunissem em meu nome, ali eu estaria presente. Então, se a pessoa... Ele fala uma ou mais, duas ou mais, né? Mas pode ser que tenha muito mais, porque a gente não vê os desencarnados, né? Isso. E se a gente não está se reunindo em nome de Jesus, a gente está se reunindo em nome de quem? Não é? Com certeza. Que as pessoas... A pergunta do Jeremias é interessante, a resposta muito bem dada pela Leni. Agora, por que eles assim estão fazendo, Jeremias? A gente só pode atribuir a uma total desatenção e a falta de colocar sempre como estandarte primeiro o objetivo desses estudos da própria casa espírita ou da reunião em si. Por que é que se faz isso? Para que a gente, né, como nos disse Kardec, seja moralmente melhor e o planeta seja melhor. E isso com qual objetivo? Nos aproximarmos da divindade. Então, desconectarmos dessa condição primeira, né, que é fazermos desaguar todo o estudo, todo o empenho, todo o labor que se tem em casa espírita, ou seja, numa emissora de TV ou uma sala de rádio, seja lá o que for, tudo tem um objetivo de fazer essa conexão, nos aproximar, né, de Deus, da compreensão do que seja esse amor divino que está em nós e que nós temos que sufocar os nossos maus hábitos, as nossas más tendências e fazer sobressair exatamente esse aspecto. Então, não tem como fazer tudo desaguar no aspecto moral se a gente momentaneamente vai se esquecendo disso, né? E uma coisa que eu vou falar especialmente para você, Jeremias, se a sua casa espírita está agindo assim, você questione. É necessário questionar, não é? Porque a doutrina espírita traz isso para a gente. Se você não está entendendo,
Questione, pergunte, converse, sabe? Tudo com amor no coração, tá, gente? Porque isso a gente não pode fazer com raiva, a gente tem que fazer com amor, buscando compreender o meu irmão. Sei lá, porque, olha, pelo que eu sei, Jesus é o nosso modelo. Por que a gente não está chamando ele? Ele falou que a gente tem que se reunir em nome dele. Então, a gente tem que buscar a compreensão para saber o que está acontecendo, né? Sendo amorosamente, né? Agir com amorosidade, sempre no coração, buscando compreender o porquê, né? Vanice, está fechado o seu áudio. Vanice, continua fechado o seu áudio. Isso. Abriu? Abriu. Agora sim. Abriu? Essa falta, tá vendo? A gente não consegue se sintonizar nem com o aparelho que está na nossa frente. Imagine para a gente se sintonizar com a espiritualidade amiga, o esforço que a gente tem que fazer, né? A gente tem que se esforçar e mudar a nossa vibração e a sintonia. E a nossa leitura e a nossa prece, ela nos ajuda, nos impulsiona nessa mudança de vibração e sintonia, pelo menos momentaneamente, enquanto estudamos, né? Que quando a gente faz aquela prece, a gente faz aquela leitura, a cabeça da gente chega aqui no estudo, porque senão a cabeça fica flutuando, né? Então, essa leitura, essa prece, é para ligar nossa mente realmente, né? Com o trabalho espiritual que nós vamos fazer. Senão a gente continua pensando lá na conta para pagar, no preço disso, no preço daquilo, não é não? Ainda mais essa hora da manhã, a gente começa a sonhar com a cama, e é um problema. Tem que estudar, Até tem que mesmo ler. isso, Vanise, até mesmo porque nós somos encarnados, a gente não pode esquecer que a gente está encarnado e que a gente está num mundo que requer de nós contas a pagar, né, compromissos sociais a cumprir, mas a gente não pode. Preocupações materiais. Preocupações materiais, fazem parte. Mas a gente não pode sobrepujar, né, a nossa essência espiritual, né? E aí o Carlos Eduardo também faz uma colocação aqui, ó. Ele fala assim: como essa interação entre os dois, como essa interação entre os dois mundos são reais e necessárias. Vejamos o exemplo tão conhecido do de José, né? Recebendo da espiritualidade um recado, né? Ele fala aqui, cadê? Eu perdi. Um recado e me perdi. Através de sonho. Um recado através de sonho para fugir do Egito. Exatamente. Não é isso? Ele fala mais aí. Olha essa interação entre... Ele fala mais aqui, ó. Ele fala mais aqui, ó. Seja bem-vinda, Leni. Muito bem lembrada em sua fala. A necessidade da oração. A doutrina e trabalho são dos espíritos. Nada mais justo e preciso a interação e conexão com a prece e o evangelho, com certeza. Exatamente. Carlos, estamos com saudade de você, tá? O Carlos faz parte da nossa equipe. Que ele está com problema. Ele está numa cidade um ponto mais distante e ele não está conseguindo se conectar com a gente. Mas daqui a pouco ele volta para... Carlos, pelo carinho. Daqui a pouco ele volta para o cantinho dele, né? Vamos ler mais um pedacinho, gente? Já são 8 horas, o tempo não para. Voa. Nós paramos ali no espiritualismo, né? Combatem-nos algumas escolas cristãs, como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. Olha, a Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E aí, gente, o que vocês querem falar sobre esse pedacinho aí? O respeito, né? Eu sempre falo que religião é foro íntimo, não é? Religião é foro íntimo, né? Nenhuma é melhor que a outra. O senhor Allan Kardec fala, a melhor religião é aquela que torna o homem melhor, não é isso? Não é isso? Essa é a melhor religião. Então, é foro íntimo, é de cada um.
A gente não pode dizer que A ou B é ruim, ela está atendendo às suas necessidades, está tornando você uma pessoa melhor, então a religião é essa para você. À medida que você for amadurecendo, não é? Você vai percebendo que essa religião já não me atende mais os anseios. E busca outra, busca. Então é necessário isso. Eu tenho uma história, né? Que um determinado senhor ele tinha uma pessoa que trabalhava para ele. E aí ele virou para essa pessoa e falou assim: olha só, para de fumar. O fumo está prejudicando a sua saúde. Aí ela falou: mas eu gosto de fumar. Mas para de fumar. Olha só, aí ele sentou com ela, fez uma avaliação de quanto que ela gastava do salário dela né, no vício dela, do fumo. Aí ela pegou, ela percebeu que gastava 40% comprando cigarro. Aí ele pegou e falou: tá vendo? Você gasta 40% do seu salário comprando cigarro, seu salário já é mínimo, era o salário mínimo. Então, aí ela pegou: mas eu gosto de fumar. Tá bom. Passou esses anos, ela saiu da casa dessa pessoa, foi morar em outro lugar e tudo. Um dia ele está na rua, encontra com ela, e ele viu ela bonita, né? Nossa, mas você está muito bem. Parei de fumar. Parou? Que bom! Mas por que você parou de fumar? Porque agora eu estou na igreja e o pastor disse: se eu não fumar, eu vou arder no mármore do inferno. Então, eu parei de fumar. Então, olha só, pelo raciocínio lógico, ela não conseguiu parar de fumar, mas com medo de ir para o mármore do inferno, ela conseguiu. Então, qual era a religião necessária para ela? Entendeu? Se a tornou melhor, se fez com que ela diminuísse aquele vício, separasse daquele vício, essa que é a melhor religião. Então, quando a gente chega aqui e rotula, a gente não pode rotular o ser espiritual que somos. A religião vai estar de acordo com as suas necessidades espirituais. Se ela está te tornando uma pessoa melhor, esta é a sua religião, né? Então, ela tem que tornar o homem melhor, como fala o senhor Allan Kardec, né? Exatamente. A fatalidade, a fatalidade evolutiva passa necessariamente também por essas reformas constantes, e o que nós mais temos aqui no planeta é essa riqueza desse variado matiz evolutivo. Então, as diferenças com que convivemos necessariamente nos estabelecem patamares diferentes e necessidades diferentes, vislumbres desencontrados, enfim. Não somos aqui soldadinhos onde estamos com o mesmo uniforme e obedecendo a mesma ordem ao mesmo tempo. Então, essa riqueza de padrões evolutivos ou de patamares evolutivos que necessariamente promovem momentos diferenciados, formas diferenciadas, elementos pedagógicos, né, do Papai do Céu, para que cada um evolua a seu tempo, ao seu modo. Então, todas as escolas cristãs são necessárias. Algumas são ainda de forma rudimentar, vão estendendo a ponta da meada para quem consegue alcançá-la. Para quem busca o avanço na compreensão, e como Jesus já nos mostrava pelas suas parábolas, ninguém se conecta que não seja pela força da racionalidade. Então, há que se estender para cada ser, né, esse momento, essa forma adequada de se conectar. Então, não adianta estender. Pois não, Vanice? Não, desculpa, Maurício, pensei que estivesse acabando de dizer assim, às vezes até mesmo aquelas religiões que não são cristãs também são necessárias, alguns, né? Tem pessoas que ainda não estão em condições de aprender nem sobre o Cristo ainda, né? Ainda não ouviram nem falar, né? Porque a gente, às vezes, sabe, a gente pensa no nosso núcleo assim, mas o planeta é grande, tem partes do planeta que não conhecem ainda Jesus, né? Alguns irmãos, né? Certamente. Fala, Maurício, desculpe. Não, já concluímos.
pode seguir na leitura ali, que está bem esclarecida essa parte. É por isso que às vezes a gente fala, né, que a pessoa não conheceu Cristo em um determinado segmento, fala que não conheceu Cristo, não se converteu, vai para o inferno. Mas e aí, quem não conheceu Cristo ainda, vai para o inferno? É complicado, né? Mas vamos lá. Isso é para a gente meditar um pouquinho. E há correntes espiritualistas de elevado terror educativo que nos malsinam a influência por quererem um homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. Foi o que a Mauri colocou, né? São essas conversões instantâneas. Eu vou fazer aqui uma parte. Eu fiquei um tempo, fui para o Mato Grosso, fiquei numa tribo indígena lá, né? Estava estudando ainda na época. E, sabe, achava aquilo, eu ficava assim, revoltada. Ainda não era espírita nessa época, né? Porque tem alguns anos atrás, que eu não vou dizer quantos, que isso entrega idade. Mas tinha alguns anos atrás, e eu ainda não era espírita, e eu já me revoltava, eu achava que era assim uma coisa equivocada, né? Aquela questão de tirar os índios da religiosidade deles e tentar colocar uma religiosidade ali forçada, impedindo que eles tivessem as suas manifestações culturais, né? Porque achavam que aquilo tudo era pagão, então tinha que se comportar, se vestir, e andar assim, fazer assim, pensar assim. E eu já naquela época, lá em 1900 e alguma coisa, lá numa década aí, bem atrás, da década de 80, vou falar para vocês, que isso foi nos anos 80, eu já achava aquilo um absurdo. Né? E depois, então, vindo estudar a doutrina e tudo, eu passei a compreender, já não fiquei tão revoltada, já compreendi. A intenção dos irmãos até são boas, né? Mas essa coisa aí do homem aperfeiçoado de um dia para o outro, como eles pensavam que o homem só era aperfeiçoado quando entendia a religião deles, né? A coisa assim era golpe instantâneo da vontade, sem uma realização metódica. Eles diziam é isso, e queriam que eles aceitassem, sabe? Era complicado. Fala, Lili. Eu nem olha, como ser ainda em processo de crescimento, de transformação moral, não é? Eu ainda imperfeitamente, ainda tenho meus sentimentos tão imperfeitos com respeito à falta de respeito à religião dos outros. Gente, eu tenho muita complicação com isso, porque é aquela questão, eu me coloco no lugar do outro. Eu nunca gostei de imposição, sabe? Você vai fazer isso, aí você pergunta, mas por que eu vou fazer? Né? Olha, vai fazer. E aí, quando você consegue entender, quando há uma conversa, quando há um diálogo, você aceita aquilo, é uma coisa. Agora, você impor ao outro, sabe? As suas crenças, dizendo que a dele é... Né? Quem disse isso antes? Nem Jesus fez isso, gente. A gente tem que aprender a respeitar o outro como ser em processo de evolução, sabe? E aí, quando chega e fala a religião A é religião demoníaca, a religião B é religião que não serve para nada. Gente, o ser precisa entender isso, e só a base da educação. A educação é o principal. E a educação tem que levar à reflexão, tem que levar à discussão, a gente precisa discutir, botar na mesa assuntos contraditórios e discuti-los, sabe? Com base na ciência, sabe? Com base na história. Não é impor nada a ninguém. Então, para mim, quando chega a falar, você tem que ser isso, as pessoas têm que se reformar. Ninguém... Gente, se a gente parar para pensar, eu vou tirar por mim, tá? Eu estou há mais de 30 anos na doutrina dos espíritos. Então, há mais de 30 anos dessa doutrina, se eu caminhei algumas coisinhas,
Graças a Deus. E quem avalia isso é o meu guia espiritual, porque eu, por mim mesma, eu vejo que está difícil, que é difícil. Como é que a gente quer que o outro se aperfeiçoe instantaneamente, sabe? Então, é muito complicado dizer, quando você falou aí a respeito da teoria, olha, eu adoraria passar por essa experiência, Vanise. Eu gostaria É muito, muito legal. porque é uma É muito bom, experiência assim, muito bom. grandiosa, você conhecer outras culturas, conhecer o É. pensamento do outro, por que, que o outro age assim. Eu gosto disso, porque isso é você saber e avaliar, né? É porque aí a gente aprende a avaliar, É. né? Porque você não pode falar de uma coisa que Muito. você não conhece, que você não sabe, né? Então, é o respeito. Eu gosto muito dessa questão do É. respeitar o outro dentro das suas, né, das suas histórias, sabe? Isso a gente precisa aprender. O respeito um pelo outro. É. As pessoas têm mesmo que conhecer várias culturas, comportamentos para poder entender, né? Que não, as coisas não são únicos, né? Não há unicidade nem na religião, nem no pensamento. As pessoas ainda estão falando aqui. O Carlos Eduardo está falando com a gente. Deixa eu ler aqui um pouquinho. O próprio André Luiz foi testemunha desta realidade citada por nossa amiga Leni. Ao chegar em nosso lar, André não viu apenas espíritas, mas sim espíritos dispostos a se melhorarem. Olha, né? A Áurea também já deu bom dia e a Denise Zanola também deu bom dia. E aí, Amaury? Olha, todas as correntes espiritualistas, não só as espíritas, católicas, luteranas, vão promover esse crescimento dos nossos irmãos. Então, a gente tem que abraçar uma nova condição, uma visão de que, como nos trouxe muito bem a Leni na sua fala primeira, que existem um sem número de alternativas, de possibilidades, de formas de guindar o homem, né, a patamares mais elevados dentro dessa existência, a partir do seu ponto de partida, né? Cada um de nós tem a sua sina, a sua bagagem ou a falta disso tudo. Então, querer que estejam todos rotulados ou que sejam desrotulados aqueles que não se enquadrarem aqui ou ali, é querer colocar todo esse processo na caixinha de aprisionamento a que a gente é tentado por pura involução o tempo todo. Então, permitir ou permitir-se essa abertura mental e compreender no nosso irmão o estágio em que esteja, né? E que tem sido, né, esse avanço das doutrinas espiritualistas, da forma como se transitam até pequenos posts de autoajuda, de otimismo, de felicitações, a invasão disso, né, também tem sido muito grande. Então, o lado positivo é de que as pessoas se sentem mais à vontade quando se responsabilizam ou quando se pronunciam nesse aspecto. Diferentemente, vamos fazer aqui uma comparação até bastante radical, como se estivéssemos aqui, nós três, enquanto espíritos, numa praça de Roma, há 2000 anos atrás, e eu chegasse para a Leni e para a Vanice, que estavam ali batendo papo na praça, muito à vontade, e falar: peguem as suas espadas que eu tenho que matar uma pessoa aqui na rua de trás e depois a gente volta e continua bebendo. Era normal isso. Isso eram os costumes da época. Hoje, já avançamos, porque o nosso comprometimento, repito, vem até desses pequenos posts, manifestações em que se prefere, mesmo que a pessoa não esteja vivenciando, mas ela se compromete nessa direção. Ela faz a opção de se guindar a isso, de chamar a isso, ou de se apresentar como uma pessoa que tem essa sensibilidade,
tem essa tendência, tem essa busca, do que qualquer outra coisa grotesca, que não contemple o espiritualismo. A gente não pode querer, né, que cada um, olha, eu sou católico e tenho que fazer com que todos sigam o meu encaminhamento para me religar a Deus. Então, esse processo é de cada um, ele tem que fazer todo sentido. Olha, eu me sinto amando a obra de Jesus, porque hoje eu consegui ajudar uma pessoa. Agora já não me contento mais em ajudar uma pessoa, eu preciso ajudar uma de manhã e uma de tarde, senão o meu vazio existencial já existe. Então, olha, a maravilha dessa melhoria moral do planeta, ela vem de coisas simples, e não por rótulos, bem sabemos, né? Olha, excelente a sua fala, viu, Amaury? Porque foi bem esclarecedora e, além de tudo, Amaury, a gente vai responder pelo que a gente sabe, né? A gente vai responder por quê? Né? Pelo que você sabe e faz ou não, né? Pelas suas escolhas. Então, não é isso? Cada um de nós irá responder pelas próprias escolhas. Eu não posso responder pela sua, né? Eu posso responder pelas minhas influências, que eu faço às vezes pela outra pessoa, a outra pessoa influenciar. Não, a gente tem que libertar pensamento. Para isso que existe a doutrina espírita, pelas pequenas coisas, como você falou. Se a pessoa está dando a sua roupa, está dando o alimento, ali está o momento daquela pessoa. Gente, isso é grandioso. Graças a Deus que é assim, né? Quando a gente liberta. Nossa! Mas olha só o que Telésforo continua falando. Ele responde ele lança o pensamento e ele nos responde de uma maneira grandiosa. Olha só o que ele fala, ó. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. Então, não condena nem o religioso pela discordância, né? O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda expressão religiosa é sagrada. Olha que lindo que ele fala, né? Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos, então, diante de nós, a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque, afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo. Olha só. Exatamente. Tinha que ter um espírito bem superior, né, para ter esse pensamento, né? Não, e ele fala aqui, incompreensão dos bons. Olha só, gente. Isso aí é um fator assim primordial, incompreensão das pessoas boas, dos bons. Olha, que as pessoas têm ideia diferente, mas nem por isso elas são ruins. Elas não são ruins. É boa intenção, né? É boa intenção. O negócio é como conduzem essas suas boas intenções. Não é exatamente. Isso? Gente, incompreensão dos bons, para mim, ficou assim, gente, incompreensão de quem é bom. A pessoa é boa, mas ela não compreende o outro. Como assim? Não é? Gente? Olha lá, é uma prova para a gente. Como diriam os mineiros lá do interior, né? Os miozinhos de nós tá muito ruim. Tá mesmo. Foi o que ele quis dizer aí para a gente, foi isso mesmo. Olha lá, né? Ele fala, é uma dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros. Né? Então, todos nós que estamos... Tem que olhar para a gente, né? Gente, que momento que eu estou me achando boa demais. Né? Porque eu vou fazer isso porque eu sou muito boa.
Eu É. faço porque eu sou muito boa. E Jesus falou para a gente que bom era quem? O Só Pai. Deus, né? Nem Nem ele era Jesus bom. permitiu ser chamado de bom. Para a gente se É. situar. Jesus fala, bom somente o Pai o é. Gente, É. então, olha, a gente se achar muito boa, né? Se achar muito bom, é complicado, né? Como é que é mesmo, Amaury? Muito bom, como é que é? Adorei. Os melhorzinhos de nós está muito ruinzinho mesmo, viu? É isso aí, então a gente Ai, tem que meu Deus. situar. Vamos lembrar que É Jesus uma nem catucada, é uma catucada. É tipo é uma assim, acorda, catucada. gente. Nós não somos os melhores dessa história, não. Né? Isso aí. É, o pessoal que está lá convertendo os índios, eles não são maus, só estão usando um método Exatamente. complicado. A Só estão intenção é equivocados boa. nas suas conversões, É. né? Então ele continua lá, ó. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença dos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Olha só, forte, né? Olha, Quer dizer, não é? Porque é, a partir do momento que você é, é, aceita, é aquela coisa, né, da fé raciocinada. É a fé raciocinada que ele está falando aqui, né? E o espírito da revelação é progressivo, a gente vai aprendendo dia após dia, como nós aprendemos a doutrina. Né? Ninguém sabe a doutrina toda, eu não sei. Às vezes a gente fala assim, as pessoas pensam que a gente sabe, mas eu não sei. Né? E também não quero saber, porque quando eu souber, eu vou ter que sair do planeta, então é melhor eu ficando por aqui. Ainda tem muita gente aí por que eu ainda quero isso, ficar perto. por isso, Fala, Vani, Lili. o estudo, sabe? Tem pessoas que falam assim, eu já li toda a obra básica. Tudo bem, mas e aí, estudou? A gente É, tem que ir e voltar o tempo todo na obra básica, porque a obra básica é a obra para a humanidade. O livro dos é. Espíritos é o roteiro de convivência na Terra, é o roteiro seguro, sabe? Então, a gente tem que estudar as obras básicas. A gente, é muito interessante, porque quando você faz o culto do Evangelho em casa, né? A gente começa lendo, vou ler um capítulo todo, aí lê o capítulo todo, lê o item todo, mas depois que você começa aprimorando, você lê uma frase, e aí você fala assim, nossa, olha como é que os espíritos superiores, em uma frase, falam tanta coisa. Falam tanta coisa. Assim, e aqui para a Não gente, é? falando em obra Assim, básica, em obra básica, a gente colocou aí mais adiante, que não vai dar tempo, já está o horário acabando, o ponto de vista. Então, vou falar só o ponto de vista, porque a gente ia falar mais coisas, mas vai ficar para a próxima semana, né? Então, aqui, ó, ponto de vista. Olha aí, Lelê, para a gente, né? Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem de visão do mais precioso que o da terra torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que lhe afigurem reais. A perda do menor deles lhe ocasiona, é isso mesmo? É, causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridas são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo a si próprio,
verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar em que ele aí se encontra. Vastas proporções assume tudo que rodeia. O mal o atinge como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Então é isso aí, né? Alguém quer comentar? Comentem vocês dois aí. O ponto de Muitas vista. vezes o ponto de vista é equivocado, né, gente? Porque a gente ainda é imperfeito, então a gente tem que ter um cuidado danado com os nossos pontos de vista, né? Eu Com penso que a certeza. gente possa, na próxima semana, dar sequência, né? Essa Falar leitura mais, muito né? interessante. Eu acho que nós temos que dar aí as boas-vindas ao nosso irmãozinho Tavares para Tá, divulgar os próximos eventos da Web Rádio Estação da Luz. Bom dia, meus amigos. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. E a audiência maravilhosa de hoje aí, com bastante interação, não é isso? Muito bem. Eu quero falar não da programação de hoje, mas da programação de amanhã. Nós temos aqui uma parceria com Orson Peter Carrara, lá de Matão, lá da cidade onde Caiba Schubert trabalhou muito. E nós temos aqui um programa sobre vultos do espiritismo. E o pessoal aí do CELD, do Rio de Janeiro, vai gostar muito, e eu conto muito com vocês, porque são duas pessoas bastante interessantes, que amanhã o Orson Peter Carrara vai trazer aqui nessa parceria que nós temos com ele. Então, amanhã estará aqui presente o Orson Peter Carrara, a nossa Amália Cordeiro, essa menina, a gente está dando uma chance a ela aqui na rádio, porque eu acho que ela vai dar boas coisas, não agora, mas no futuro. E ela vai falar sobre o nosso querido Altivo. Então, todos que fazem parte dessa verdadeira legião que é o CELD, não só no Rio, mas em todos os lugares onde ele costuma trabalhar enquanto instituição, vai saber desse trabalho desse homem encarnado e depois agora já também no plano espiritual, para a propagação, a divulgação e o trabalho fecundo do Espiritismo, né? E é por causa dele, eu quero aqui já dizer, que eu me aproximei de vocês, porque a gente tem um programa aqui com a Nilceia e com o pessoal do Rio, a cada 5 palavras que o Carioca falava, 6 tinha que ter o nome do Altivo. Então, você quer saber quem é esse caboclo? E aí nós descobrimos você. Então, muito obrigado. Lógico, quero chamar para daqui a pouquinho o seu Vicente, né? Lá de Divinópolis, Vicente Cardoso, vai fazer o programa Pelos Caminhos da Evolução, vai tratar hoje do livro Gênesis, capítulo 2, Deus. E em seguida segue a nossa programação com a nossa querida Olga, às 18 horas, a Olga, o Jimmy, a Glória e a Dilma vão fazer o Evangelho por Emmanuel, apliquemo-nos. Logo em seguida, nosso irmão Jaime Ney, lá de Salvador, na Bahia, vai entrevistar o Paulo de Tarso. Não é o Paulo de Tarso, lá, o grande seguidor de Jesus, mas também um grande trabalhador do Cristo. Hoje, o programa Entre Mundos, né? A Idade Média e a Visão do Universo, a partir das 19 horas, e às 20h30, encerrando a nossa programação de hoje, a dupla dinâmica, inclusive aí do Rio de Janeiro, o Ronaldo Gomes e o Marcos Demário fazem um programa Espiritismo e Educação, vão trabalhar hoje o desenvolvimento da sexualidade. Então, essa é a nossa programação para hoje, lembrando que amanhã é 10h30, viu? O horário de amanhã do programa Vultos Históricos, focalizando o nosso querido Altivo. Muito bem, muito obrigado pela honrosa possibilidade de divulgar a nossa web rádio Estação da Luz. Gostaria de falar com vocês depois de encerrar a sala. Ok. Então é isso aí. Quem vai fazer? Abre o áudio, Vanise. Abre o áudio. Desculpa. Gente, eu não sou. Eu ainda estou no século passado mesmo. Então, ó, Leni, pode se despedindo do nosso pessoal aí, que já acabou o nosso tempo. Olha, eu sempre digo e sempre repito, como é bom amanhecer falando de Jesus e da doutrina espírita. Isso roteiriza o nosso dia, não é? Isso roteiriza o nosso dia. Então, é bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite, tá, Vanise?
Obrigado. Quando quiser me chamar de novo, estou presente. Obrigada, Mauri. Foi muito bom conhecer vocês, tá? Você, tá? Muito bom estar com vocês. Então, que a gente possa estudar a doutrina para libertar as nossas mentes na proposta de quem somos, o que somos, para onde vamos e por que estamos aqui, né? Graças a Deus. Foi muito bacana começar o dia assim, com esse sorriso, né, aberto, simpático, e uma prosa também, né, que acompanha tudo. Muito obrigado, Leni, por ter aqui contribuído sobremaneira com o nosso espaço, espaço que é de todos, né, que é seu. Eu gostaria que você já fizesse parte da janelinha aqui em definitivo, pelo menos gostaria muito, né? Se você dispuser de agenda, fica aí a ideia, né? E obrigado, Vanice, né? A gente sempre faz essas reflexões em voz alta aqui, né? E a gente tem que agradecer quem se dispõe a ficar ouvindo, né? E ficar submetendo ao crivo da razão as insandices a que a gente, às vezes, se mete a fazer. Eu fico muito agradecido pela oportunidade. Então tá, gente. Muito obrigada a todos. Leni está convidada a se sentar na janelinha. Sentar na janelinha aqui com a gente para trabalhar, né? Mas janelinha não é para tomar ventinho, não, é para trabalhar mesmo, tá? E um beijo no coração de todos os nossos amigos que estiveram conosco e convido vocês para a próxima semana voltarem aqui para a gente continuar nesse estudo maravilhoso. Agradeço também a toda a espiritualidade que nos ampara. E vamos à nossa prece, que a gente já passou do horário, daqui a pouco o Tavares está brigando com a gente. Então, vamos lá. Vamos unir nossos pensamentos, nossos sentimentos e pedir ao Senhor Jesus que nos ampare, nos envolva, nos intua com bons sentimentos, a fim de que a gente possa entender, Senhor, entender a sua doutrina, entender sua mensagem, sua palavra, e pensar que a sua palavra não foi dita só para alguns, foi dita para todos. Para todos nós meditarmos, todos nós estamos aqui juntos como uma grande família. Nós somos uma grande família dentro desse planeta, tentando caminhar, se desenvolver e chegar até ti, Pai. Então, te agradecemos por essa doutrina que nos mostra esse caminho, o caminho de chegada, esse caminho de partida também, que é importante sabermos. E, Senhor, te pedimos, então, que na próxima semana a gente esteja aqui realmente reunidos novamente em torno da doutrina, em torno desse aprendizado, para mais profundamente te conhecer. E te pedimos e te agradecendo pelo dia de hoje, te pedimos permissão para encerrar o nosso programa em torno do livro Os Mensageiros. Fique conosco, Senhor, e até a próxima semana, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.